Sim. Puxando aí um outro assunto para a gente não deixar de abordar nada, ele falou também foi questionado sobre a entrada do Rian e não ter utilizado o Dineno. Não sei se você viu essa parte, mas também ele explicou o que ele optou pelo Rian Francisco e não pelo Dineno. Para resumir, ele deixou claríssimo que não era jogo para o Dineno. Ele falou por que não era jogo para o Dineno? Porque para mim se trata de uma profundidade ofensiva e eu penso que o Rian Francisco e o André Silva poderiam usar as características que eles têm, que é tudo que o Dineno não tem, ou seja, aquilo que a gente já sabe, o Dineno é um jogador de área. Talvez, se encontrarmos uma equipe com falhas e com linhas baixas, mais fechada, a gente possa trazer os laterais para cima e o Dineno, então, vai ser muito útil. É aquilo que a gente falou, né? É aquele jogador de área que é para jogar principalmente contra adversários mais fechados, é um jogador para situações e partidas específicas. No final das contas, acho que fez todo sentido, ele não tinha o Luciano à disposição, acho que seria o Luciano, com certeza, o titular, e o Oscar jogaria mais recuado nesse jogo. Aí ele optou por reforçar o meio de campo e acabou colocando o Oscar nesse 3-6-1. E o São Paulo teve essas dificuldades todas, como a gente viu, tanto impostas pelo Flamengo, como, no meu ponto de vista agora, estou bem convencido que também tenha muito a ver com relação a essa questão da intensidade, do São Paulo também ter se prejudicado. O que não quer dizer que o São Paulo teria tido facilidade se tivesse jogado com outro contexto físico. Para mim, o Flamengo continuaria impondo, continuaria dominante, mas não com tanta superioridade como a gente percebeu, como teve no jogo de hoje. Eu acredito que o Flamengo teria tido mais dificuldade para a construção, nas brigas, etc. O São Paulo talvez tivesse conseguido concatenar mais passes, triangular melhor jogadas, talvez tivesse conseguido fazer mais infiltrações, tivesse conseguido conduzir melhor a bola em alguns casos do que o Flamengo fez, que o Flamengo marcava sempre com marcação dupla. Então isso acabava gerando uma certa dificuldade e essa sensação maior ainda de que os caras estavam com mais gente dentro do campo. Então, aí para a explicação do uso do Rian e do Dineno, então a gente já sabe que quando o jogo tiver com adversários mais fechados, a chance do Rian entrar num jogo desse é menor do que o Dineno, por exemplo. Então, para depois a pessoa não falar assim, a base não é usada. Peraí, então a gente já tem um indício claro de que quando o time for mais fechado, ele deve priorizar o Dineno. Quando o jogo tiver um campo e ele entender que o São Paulo precisa de mais profundidade, mais velocidade, ele deve muito provavelmente usar o Rian Francisco no lugar do André Silva aí, ou fazer as modificações nesse sentido. Lembrando que, obviamente, a gente também não tinha o Luciano e a gente não teve o Lucas. E aí vou dar uma informação exclusiva aqui, não é boa, mas vou dar uma informação para todo mundo aqui. Calma aí, Kátia, já vamos dormir. Tá muito mais tarde para mim do que para você. O Lucas não joga na quarta-feira. Certeza absoluta. Então, assim, é uma notícia aqui já exclusiva. Assim, o que eu ouvi hoje foi que o Lucas não vai jogar na quarta-feira. Não tem nada a ver com ele ter uma nova lesão, não tem nada a ver com isso, que é uma coisa que estavam aventando, tá? Então, assim, volto a repetir. Isso falei ontem na live, quando a gente estava aqui, e repito novamente. O Lucas não teve uma nova lesão. O Lucas, ele está fazendo uma finalização de tratamento e ele não joga na quarta-feira. Essa é a informação que eu recebi. O São Paulo provavelmente deve jogar ou com Dineno e Luciano, ou com André Silva e Luciano, provavelmente. Ele pode até optar por ter um Rian Francisco e Luciano, que eu acho mais difícil, tá? Mas então me parece que a gente ainda vai ter essa formatação e o Oscar deve jogar um pouco mais atrás. E ele ainda falou sobre ver quem estaria bem depois de jogar esse jogo contra o Flamengo, que foi muito intenso, como a gente sabe. Então, como eu falei para vocês, esse vídeo, ele não é só a mesmice da gente ficar aqui falando as coisas ou tentar ficar dando justificativo para nada. A gente está comentando. É um complemento do pós-jogo que a Catinha fez aí. Se você não viu, você pode assistir, porque é um complemento. E esse pós-jogo que a gente está fazendo aqui agora é abordando os aspectos da coletiva do Crespo, da coletiva do Felipe Luiz e dos bastidores, que aí realmente é uma coisa que você vai ter em pouquíssimos lugares, principalmente aqui, que é o que a gente sempre traz aqui para vocês sobre essa informação.